E esse é o único sinal que vai mostrar se você realmente está sendo salvo ou não. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero te perguntar uma coisa. Você lembra do dia que você entregou sua vida para Jesus? Qual foi a sensação que você sentiu? Talvez você estava naquela igrejinha lá do seu bairro, ou de algum amigo, ou não sei, da sua família. Você estava ouvindo aquela pregação, tocava aquela música bonita, aquele louvor, e você foi tocado por Deus. Então você decidiu tomar uma decisão de entregar a sua vida para Jesus. E você foi convidado a fazer uma oração, convidando Jesus para morar na sua vida, convidando Jesus para fazer parte. Mas só que depois você saiu dali e ficou pensando, como é que eu vou saber agora se eu estou salvo ou não? Será que é só isso? Tem muita gente que se contenta em simplesmente levantar a mão e dizer, eu aceitei Jesus e pronto, agora eu vou viver minha vida como antes. E nada muda, mas não é bem assim. A nossa vida, depois de aceitar Jesus, ela inicia um processo de santificação, transformação. O que a Bíblia realmente diz sobre isso? Tem muita gente que pensa assim que fé em Jesus é simplesmente fazer uma oração para Jesus entrar na vida dele. Acha que fé é frequentar uma igreja, é ler a Bíblia, é pensar positivo de que as coisas vão dar certo, ter a fé de que Deus vai fazer, tem a fé que as coisas vão acontecer. Tem gente que pensa que fé é acreditar em fatos, que Jesus existiu, que Jesus é real, que Jesus ressuscitou. Ou acha que fé é só isso. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que a fé ela é muito mais do que isso. Tem uma parte na Bíblia, na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 19, que diz assim, que você que acredita que só Deus existe, muito bem, até os demônios acreditam e tremem de medo. Para e pensa comigo. Se ter fé fosse só saber que Deus existe e concordar com os fatos, que Jesus ressuscitou e tudo, o diabo estaria no céu. Porque ele sabe quem é Deus, ele sabe quem é Jesus, ele sabe que Jesus ressuscitou, ele sabe tudo isso. Então qual é a diferença entre você e ele na frente de Deus? O que está faltando aqui nessa história? O erro, existe um grande erro no entendimento da palavra fé. Tem muita gente que entende a palavra fé errada. Acha que fé é pensamento positivo. É achar que vai dar certo. Pensa que é acreditar nos fatos do que aconteceu. Só que antigamente, na época de Jesus, a palavra fé era usada de forma diferente. No grego significava pistes. E pistes não significava só acreditar. Ela significava lealdade. Fé significava fidelidade, confiança, demonstrada através de ações. Agora pense num reino. O evangelho ele não é só um seguro para você não ir para o inferno. O evangelho é a boa notícia de que Jesus é rei, que ele é o dono de tudo, que ele assumiu o comando do universo. E quando um rei assume o comando, ele não quer que você apenas acredite que ele existe. Ele quer que eu e você vista a camisa. Ele quer que eu e você seja fiel a ele, que a gente trabalhe nesse reino que ele está, que foi inaugurado e que ele está construindo, esse novo mundo. Eu e você fazemos parte disso. Tem gente que pensa que a salvação ela é tipo compra no mercado. Você escolhe o produto, que é ir para o céu, você vai no caixa, paga com uma oração e vai para casa como se nada tivesse acontecido. Só que salvação é mais parecida com um casamento. Imagina que você sobe no altar e diz, sim, eu aceito, e coloca a aliança. Só que depois você sai da igreja e vai viver a vida na farra, traindo todo dia a sua esposa, o seu esposo, vai viver de qualquer jeito. E eu te pergunto, o que adianta ter aliança? O que adianta ter casado, Esse casamento vai dar certo se não tem fidelidade no dia a dia? É a mesma coisa, a graça de Deus, ela é de graça, sim, você não pode comprar, você não pode pagar, você não pode merecer. É um presente que eu e você nunca vamos conseguir sozinho, nunca. Agora pensa comigo, se alguém salva a sua vida de graça, você não vai dever dinheiro para essa pessoa, só que você vai dever sua própria vida. Eu e você devemos a nossa vida a Deus. A gente vira parceiro dessa pessoa para sempre. A gente vira fiel a ela, a gente se torna fiel. Isso não é pagar de volta, isso é gratidão, isso é amor, isso é fidelidade. Porque
O motivo da nossa salvação não é apenas nos tirar do mundo ou nos livrar do inferno. O motivo da nossa salvação é nos reconciliar com Deus e com a criação. É que a gente possa se tornar participantes do grande plano de Deus de reconciliar e restaurar todas as coisas. Fidelidade no dia a dia é o nosso chamado. Fidelidade é, na verdade, o único sinal que mostra se eu e você está sendo salvo ou não. É a fidelidade a Deus. É se manter firme do lado dele, obedecendo a palavra dele, seguindo os mandamentos, seguindo o Cordeiro que é Jesus. É sendo fiel nas pequenas coisas, no trabalho, sendo honesto, sendo verdadeiro, não mentindo, não roubando, não falando mal dos outros. É a fidelidade nos pequenos detalhes. É a fidelidade da área da nossa vida. Isso é um sinal da nossa salvação. É um sinal de que você está sendo salvo. Porque o próprio Deus, Jesus, ele falou de que uma árvore, você conhece ela pelos frutos. Tem gente que pensa, não, mas é só ter fé. Mas lembra que a palavra fé está intimamente relacionada à fidelidade. Então somos salvos pela fidelidade, pela fé. Mas só que essa fé, ela é evidenciada pela fidelidade. O que significa isso? Significa que você reconhece que Jesus é rei, que você está debaixo da autoridade dele, do comando dele, que isso vai nos levar a ter uma vida diferente no mundo. Isso vai influenciar as nossas escolhas. Saber que nós temos um rei vai influenciar a maneira como a gente enxerga a vida, a maneira como a gente trata os outros, a maneira como a gente faz negócios, a maneira como a gente fala, conversa, tudo. Então é isso que Deus quer, que a gente viva debaixo da autoridade, do governo, do comando, do único rei dos reis, que é Jesus. E quando a gente vive assim, esse talvez é uma das maiores evidências de que fomos realmente salvos. Não é apenas acreditar em fatos, não é apenas decorar a Bíblia, saber ela de memorização, saber ela de cabeça. Isso até o diabo, talvez ele tenha a Bíblia de cabeça, sabe que Jesus citou, ele acredita nessas coisas. Mas só que o diabo não segue, não obedece, é infiel, ele procura o mal mesmo. É isso que ele quer, ele está inclinado para isso. Eu e você também somos inclinados para o mal. Só que nós temos a oportunidade de obedecer, de ser fiel, de buscar as coisas de Deus, as coisas do alto, não as coisas dessa terra. Se você entendeu, se você gostou desse vídeo, então deixe seu comentário aqui. Isso aqui mudou alguma coisa na sua forma de pensar sobre a salvação?